Polícia Civil celebra 207 anos. Brasil se torna exemplo para o mundo no combate ao tabagismo. Terça-feira, dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis na região. Alerta! O uso prolongado de lentes de contato e a falta de higiene podem causar sérios danos aos olhos. E Sara se prepara para receber Congresso Estadual de Jovens Empreendedores. E no esporte, Gilson Kleina projeta jogo difícil para o Tigre, que nesta noite encara o São Bento no interior paulista. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, terça-feira, 30 de julho de 2019. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. A Polícia Civil está celebrando 207 anos. Em Criciúma, o delegado regional não deixou a data passar em branco. A reportagem é da jornalista Débora Correia. Uma história que começou em 1812. Ao longo dos anos, a instituição de segurança pública mais antiga do estado consolidou sua credibilidade e cresceu com a tecnologia e o avanço dos processos. Ingressei na instituição, eu fiz o concurso em 2002 e ingressei em 2003. Então lá se vão 16 anos e posso afirmar que mudou muito. A nossa tecnologia da informação, os boletins de ocorrência, eles são informatizados. Na época era feito no Word. E cada delegacia tinha o seu modelo, cada delegacia tinha o seu número, enfim, hoje não, hoje ele é padronizado no estado inteiro, tem um sistema integrado de segurança pública e que, se eu quiser checar um boletim de ocorrência que foi registrado de uma pessoa no oeste de Santa Catarina, da minha sala eu faço isso. Antigamente a gente não conseguia, sem falar de novas viaturas, unidades de polícias melhorando, então a evolução é muito grande. Para celebrar os 207 anos de história, a Polícia Civil organiza uma semana comemorativa. A programação começou no último domingo e segue nos próximos dias. Na manhã desta segunda-feira, a Delegacia Regional de Polícia Civil de Criciúma recebeu policiais aposentados e ex-delegados regionais para uma confraternização. No encontro, muitas histórias, como as contadas pelo delegado aposentado Wilson da Silva, que atuou na Polícia Civil por 48 anos, passou por alguns municípios e chegou a comandar a regional em Criciúma entre os anos de 95 e 98. A minha vida toda na Polícia Civil, ela foi... No começo foi tudo difícil, não tínhamos viatura, o boletim de ocorrência era lavrado no livro, uma certidão levava meio-dia para fazer uma certidão, uma delegacia não se comunicava com a outra, o telefone existia, mas era o fixo, não havia o telefone móvel, a investigação era feita pessoalmente. Hoje em dia se faz N tipo de investigação, porque a tecnologia ela veio para somar, mas no passado não havia, não tínhamos o colete balístico. Íamos para a frente, ia para o front, sem uma defesa pessoal, uma defesa física. Íamos com a roupa que nós estávamos no corpo. E por isso que, na época, não passado muito recente, vários policiais tombaram por falta de equipamento que o Estado não fornecia. Aí, a coroa de flor, um abraço e acabou, mais um. E assim, então, hoje está muito diferente, está bom de trabalhar hoje, as equipes são maiores, tecnologia voltou, os equipamentos, viaturas hoje, as polícias se falam hoje no município, no estado, no Brasil, uma delegacia conversa com a outra hoje, então ficou muito diferente do passado. O avanço houve e ele veio efetivamente para somar. Pois é, muita coisa mudou ao longo desses mais de 2 séculos de história. E essa semana comemorativa é justamente para fazer um resgate de tudo isso. Olha só, o boletim de ocorrência mudou muito também. Na década de 70, por exemplo, era tudo feito à mão. Uma das situações que chamou a atenção, eu com 25 anos de polícia, mas na minha época
a ocorrência não era manuscrita, mas na década de 60, 70, a ocorrência, existia um livro de queixas, onde a ocorrência ela era manuscrita, né, pelo policial num livro, ficava registrado e a pessoa recebia, né, de certa forma, uma cópia, mas não era informatizado nem na máquina datilográfica. Já na final da década de 80, 90, a máquina datilográfica com papel e com vias mediante carbono, né, era utilizada. E no início dos anos 2000, aí sim foi implementado a questão dos computadores, o sistema informatizado veio logo em seguida, registro de delegacias, e hoje, atualmente, algumas ocorrências podem ser feitas, inclusive, pela internet, no smartphone, no computador, de qualquer lugar do mundo, em delitos que tenham ocorrido no estado de Santa Catarina, né, que é a delegacia virtual. Essa é a tecnologia hoje, com o passado de ontem, que era um livro manuscrito, onde se chamava Livro de Queixas. Essas e tantas outras histórias são lembradas com carinho nesta semana comemorativa. Durante um encontro realizado na Delegacia Regional, policiais e ex-policiais reviveram os anos de polícia. Uma pequena exposição também foi montada. Nos relatos das páginas dos jornais, em antigos boletins de ocorrência e memorandos internos, dá para imaginar como era o dia a dia dos policiais ao longo de tantos anos. Isso representa um resgate da história, né, da instituição de segurança pública mais antiga do Estado. A Polícia Civil completou na data de ontem, 29 de julho, 207 anos. Né, ela foi instalada em 1812, juntamente com o Tribunal de Justiça do Estado. Então, podemos dizer que somos irmãos do Poder Judiciário, somos a Polícia Judiciária, né? E esse resgate é importantíssimo. Nós temos aqui hoje, nem todas as delegacias regionais estão fazendo essa confraternização com os aposentados, mas aqui, nesse momento que a gente está passando, são policiais aposentados, são os ex-delegados regionais aqui de Criciúma, estão quase todos aqui, né, que estão aqui, pessoas que não se viam há 8 anos, 5 anos, 10 anos, que estão aqui contando um pouco da sua história para a gente, comentando fatos do passado, resgatamos um pouco do material que está aqui exposto. Eu falo com orgulho, o meu bisavô, em 1968, tomou posse como delegado de polícia em Nova Veneza. Nós, naquela época, não era concursado, era chamado tal de delegado calça curta, né? E eu me orgulho muito disso, é o início da minha história na Polícia Civil. E a semana comemorativa continua, ainda tem muita história a ser contada no estado. Com a corrida da Polícia Civil em Florianópolis, ontem o delegado-geral abriu as comemorações em Florianópolis, uma sessão fantástica, muito prestigiada, com o chefe das mais importantes instituições aí do estado, e eu espero que a sociedade possa participar muito, né? Nós temos uma programação durante a semana inteira, campanha de doação de sangue, temos um campeonato interno de tiro da Polícia Civil envolvendo as 4 regionais aqui do Sul, campeonato de futebol. Nós vamos fazer uma panfletagem hoje, se o tempo nos permitir, né, do projeto PC por Elas, da Delegacia da Mulher, aqui na Praça Central. Então, eu espero que a sociedade possa se engajar nesse momento tão importante da Polícia Civil e tenha a nossa instituição como uma parceira na solução da criminalidade. O Brasil se torna exemplo para o mundo no combate ao tabagismo ao adotar medidas de controle recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. A Priscila começou a fumar aos 14 anos. Era um maço de cigarro por dia, no mínimo. E nem mesmo quando ela estava grávida, conseguiu parar. Até durante as tuas 3 gestações você parou. Isso era tanto que nem quando você estava grávida você conseguia parar. Não consegui. Diminui bastante, ficava uns dias sem fumar, mas parar 100% eu não consegui. Por causa disso, a filha caçula da Priscila, de 1 ano e meio, começou a apresentar os sintomas de asma. A doença prejudica a respiração e causa tosse, chiado no peito e até falta de ar. E só assim ela parou de fumar, quando recebeu uma recomendação do pediatra da filha. Eu recebi uma carta que tinha uma série de imposições para continuar fumando perto da Maria e que se
ela não melhorasse e se a gente não parasse de fumar ou acatasse as regras, ele iria interná-la, né? Porque o pulmão dela não estava respondendo ao tratamento. E aí não teve jeito. Assim como a Priscila, que há 5 meses parou de fumar, muitos brasileiros também abandonam o vício do cigarro. E a diminuição do número de fumantes fez com que o país se tornasse referência internacional em combate ao tabagismo. O Brasil e a Turquia são os 2 únicos países que adotaram todas as medidas indicadas pela Organização Mundial da Saúde para reduzir o número de fumantes. As 6 recomendações da OMS são o aumento de impostos sobre o tabaco, políticas de prevenção, proibir propagandas nos meios de comunicação, advertir sobre os perigos do tabaco, oferecer ajuda para que as pessoas parem de fumar e proteger a população contra a fumaça do cigarro. Outro ponto em que fez o Brasil se destacar foi a proibição do cigarro em lugares fechados. O SUS também oferece tratamento para quem quer parar de fumar. É só entrar em contato pelo telefone 136 para saber mais informações. Todas as medidas tomadas pelo Brasil contribuíram para que o número de fumantes nos últimos 12 anos caísse 40% no país. Em 2006, 15,6% da população era fumante. No ano passado, esse índice caiu para menos de 10%. O Brasil se compromete, inclusive, a ser o primeiro país a chegar abaixo de 5% da sua população, aí praticamente estando nos níveis já de encaminhando para um país livre do tabaco, ainda dentro do século XXI. Segundo o ministro da Saúde, o trabalho no combate ao tabagismo precisa continuar, com a ajuda de outros países do Mercosul, principalmente do Paraguai, de onde saem os cigarros contrabandeados. Nós estamos construindo um ambiente que é um ambiente extremamente favorável para que a gente faça um bloco, que a gente consiga fazer, talvez no futuro, políticas do Mercosul, do bloco inteiro. No dia que nós tivermos uma política uníssona, pode ter certeza que esse tipo de discussão, como questão tributária, ela com certeza fica em terceiro plano. A seguir, uso prolongado de lentes de contato e a falta de higiene podem causar sérios danos aos olhos. Atenção você que busca uma vaga no concorrido mercado de trabalho. Terça-feira é dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis no sul do estado. Desenvolvedor com experiência, auxiliar de dentista, vendedora e vendedor externo, suporte técnico para sites e sistemas web, estagiário auxiliar administrativo, estagiário auxiliar departamento pessoal, televendas, consultor de vendas, vendedor para loja física, consultora de vendas de empréstimos consignados, almoxarife, assistente social, trainee comercial, revendedor semijoias, designer gráfico, atendente de padaria, vendedora de loja de brinquedos educativos, técnico em estética, profissional em vendas e criação, serralheiro, soldador, mecânico de manutenção, montador mecânico com experiência em caldeiraria, torneiro mecânico, auxiliar de cozinha, supervisor administrativo, supervisor comercial, mecânico automotivo, auxiliar de escrita fiscal, auxiliar de contabilidade, analista de marketing digital, fiscal de caixa, balconista de padaria, motoboy, auxiliar técnico refrigeração, programador web, auxiliar de dentista. Interessados devem buscar mais informações através do site da Associação Comercial Industrial de Criciúma, ASIC, acicri.com.br, na aba Banco de Talentos. A lente de contato é uma aliada para muitas pessoas que não gostam de usar óculos o dia inteiro, mas o uso prolongado e a falta de higiene podem causar sérios danos aos olhos.
A Jaqueline tem miopia e decidiu testar lentes de contato e se adaptou super bem com elas. A princípio eu amei. É melhor ficar com aquele toque, toda hora ficar levantando o óculos, ficar piscando, maravilhoso. Assim como a Jaqueline, muita gente tem optado por essa troca, seja por praticidade ou estética. Mas o que nem todo mundo sabe é que quem opta por usar lentes de contato precisa seguir à risca a rotina de limpeza, que deve ser bem cuidadosa. Este especialista alerta que a falta de higiene pode causar infecções nos olhos e até levar à cegueira. Aquela infecção que tem na córnea, uma úlcera, pode ir para dentro do olho e a pessoa acabar tendo complicações graves. Às vezes tendo que ir para um transplante de córnea ou até tendo sequelas graves por mau uso ou mau cuidado da lente, né? Então é importante tomar esse cuidado com a lente de contato. A Jaqueline sabe dos perigos e segue todas as recomendações. A limpeza é obrigatório, sempre limpar as mãos, olhar sempre o estojinho, trocar águas inúmeras vezes quando for usar a lente. Quem usa lentes de maneira errada pode ter complicações sérias. Por isso é importante seguir algumas dicas que fazem toda a diferença, como respeitar o prazo de validade, não dormir de lente, não entrar no mar e nem na piscina. Essas ações ajudam a preservar a saúde dos olhos. Tem prazo de validade também, né? Tem prazo de validade. Cada lente tem um prazo de validade específico. Tem lentes que duram 1 mês, 3 meses, às vezes até 1 ano. Essas lentes que duram mais, o paciente tem que ter o dobro de cuidado, porque o risco de começar a ter acúmulo de proteínas da lágrima, sujeira, às vezes até fungo, o risco é maior. O assunto é tão sério que existe até um profissional com formação técnica em ótica, com a função de indicar e acompanhar a adaptação das lentes, para que essa seja uma experiência segura e confortável. A gente já vai olhando para a pessoa, como que ela é, como ela se porta, unhas, a gente vai ver cabelo, tudo. A gente faz uma olhada geral, assim, né? E aí depois disso a gente vai tirar a medida de córnea, de curvatura, para ver qual a lente mais indicada. Bom, eu uso óculos e nunca utilizei nenhuma lente de contato, mas hoje a gente vai fazer o teste aqui e a Cris vai auxiliar a gente com a lente colorida, que inclusive muita gente utiliza, mas ela também precisa passar pelo processo de adaptação, né, Cris? Porque ela também pode trazer sérios problemas para a visão. Sim, isso mesmo, Débora. As complicações são as mesmas, o processo de adaptação é o mesmo e precisamos avaliar tudo. Bom, olha só a diferença com a lente e sem a lente de contato. Realmente não alterou em nada, né, a maneira de enxergar, mas é claro, sempre com acompanhamento da contatóloga ou do oftalmologista para não termos nenhum problema, né, de irritação. Isso. Tem um item também mais grave. Super importante. Às vezes, quando a pessoa põe uma lente, ela acha que está boa. A sensação dela no olho é boa. E ela acha que está tudo perfeito. Mas ela não é capaz de observar se a lente tem mobilidade. Então, precisa ter realmente o acompanhamento do especialista contatólogo. O município de Içara se prepara para receber o Congresso Estadual de Jovens Empreendedores. O evento ocorrerá no mês de agosto. A jornalista Débora Correia nos traz mais informações. Olá, Éber. Pois é, Içara recebe nos dias 22 e 23 agora de agosto o Encontro Estadual de Jovens Empreendedores. Eu vou conversar com o Cleiton, que é coordenador do Núcleo Jovem aqui da Associação Empresarial de Içara, que vai receber esse evento agora nesse mês. Como é que está a expectativa, né, Cleiton? Bom dia a todos. A expectativa é altíssima, é um evento de grande porte, né, um evento a nível estadual que Içara vai estar organizando. Todos os meses acontece esse encontro. Como é que funciona, né, essa organização? O evento é um evento do Conselho Estadual do Jovem Empreendedor, CGESC, que é o maior movimento de jovens empreendedores do Brasil. São 75 núcleos pelo estado e mais de 1.500 jovens envolvidos. Ele é dividido em 12 regionais e a nossa regional é a Regional Extremo Sul. Então ele faz de maneira itinerante, né? Todos os meses em um município de uma regional acontece essa Assembleia Geral Ordinária. O que acontece nesses encontros, né? Realmente uma troca de experiências, realmente?
Acontece muita coisa bacana, né? O movimento jovem ele é baseado basicamente em 3 pilares, né? Que é a capacitação, a questão de geração de negócios e a rede de contatos. Então tudo isso vai ter aqui no nosso evento no dia 22 e 23 de agosto. Qual é a programação aqui local? Programação muito intensa. Ela começa na quinta-feira à noite. Nós temos a abertura às 18h30 com uma feira de oportunidades, onde as empresas poderão mostrar os seus produtos para todo o estado. Junto às 19 horas a gente começa uma posse festiva da nova diretoria da nossa Associação de Jovens Empreendedores, né, mais conhecida aqui em Sara por AGE, que é o núcleo jovem da Associação aqui empresarial de Sara. Depois a gente tem um case de sucesso às 20 horas com a Gilmar da Talismã, que vai contar um pouquinho da história dele, uma história muito interessante, uma história de base, onde as pessoas vão se identificar. Na sequência, a gente vai ter um treinamento com uma startup de Florianópolis que vai tratar sobre o tema de redução de custos, o que hoje lhe condiz muito bem, né? Porque as pessoas estão precisando aprender sobre a redução de custos para tocarem suas empresas, melhorarem os seus resultados. E às 21h30 está previsto um jantar, que a gente vai fazendo um modelo um pouquinho diferente, que o pessoal chama de finger foods, onde a gente come em pé, com a ideia de estar interagindo com as outras pessoas do estado, né, que como um dos pilares é a rede de contatos, não faz sentido você ficar paradinho. A gente quer movimentar a galera para que eles possam estar conhecendo 2, 3, 5 pessoas do estado, pessoas diferentes, em que eles podem conversar e trocar experiências. Claro que é um encontro estadual, então com certeza vão vir representantes aí dos núcleos de todo o estado, mas para quem é de Sara também está aberto a participar, de repente novos empreendedores aí que querem até participar do núcleo? Devem, a gente está formatando esse evento também para o pessoal aqui de Sara, da região, né, Criciúma. Nós temos na nossa região, são 4 núcleos de jovens, nós temos Araranguá, temos Içara, Criciúma e Orleans, então ele está formatado para essas pessoas e também para a comunidade de forma geral. Ele é tão aberto que na sexta-feira nós também temos uma programação muito interessante em que as pessoas podem participar. Nós temos iniciando a visita técnica no centro de distribuição do Giasse, vamos ter uma visita técnica na Librelato. Para quem não conseguir participar das visitas técnicas, nós vamos abrir um painel de inovação às 9 horas com 3 palestrantes aqui de Sara, o Denifr Marangoni, que é executivo aqui da Associação Empresarial, o Jason Siquela, que desenvolve uma startup também com hortas urbanas, e temos o Thiago também aqui da Portables, que desenvolve sistemas para educação. Então ela é bem ampla, bem intensa e toda a comunidade pode e deve participar. Tá certo, obrigada. Fica o convite, então, para quem nos assiste, uma oportunidade muito legal. E Sara abrindo as portas aí para os jovens empreendedores do estado vir conhecer um pouco mais daqui, trocar experiências, é claro, e se desenvolver cada vez mais. Débora Corrêa para o Informe Região. Agora vamos de esporte. Hoje o Criciúma literalmente tem um jogo de 6 pontos. Adversário direto na luta contra o rebaixamento, o São Bento se torna adversário estratégico para o tricolor que ainda sonha com a aproximação do G4. O técnico Gilson Kleina está projetando um confronto bem equilibrado. Quem vê Gilson Kleina rindo assim, descontraído, nem imagina o quanto o técnico Carvoeiro está preocupado. Sem vencer há 3 rodadas, o Criciúma precisa voltar à rotina de vitórias para retomar a caminhada rumo ao G4, principal objetivo do grupo nesta temporada. O problema é que o desafio de hoje é fora de casa, em Sorocaba, interior de São Paulo, contra o São Bento. Adversário que está a apenas 4 pontos do Criciúma. Um oponente direto na classificação. Um desafio extremamente equilibrado. Para isso, o comandante do Tigre tenta esquecer os desfalques para montar um time competitivo. Ou seja, mudanças à vista. A gente conversa, a gente trabalha, mas a gente sabe que se dá uma sequência, e se essa sequência não está dando certo, é importante você oportunizar alguns atletas que eu acabei de falar que também estão entrando bem. Eu sempre gosto de dar uma sequência para dar conjunto, confiança, entrosamento, mas ao mesmo tempo, né, a gente tenta performar e essas coisas não estão acontecendo e a performance tem que estar aliada ao resultado, não está tendo nenhuma e nem outra, então o resultado é uma coisa importante no futebol. Então, a gente tem que buscar agora o resultado, ser uma equipe mais simples, porém a gente tentar, né, estancar. Nesses 3 últimos jogos nós tomamos 5 gols, né? Fizemos 1. Isso não tinha acontecido na nossa gestão.
Então, é conversar sobre isso. Nós temos condições de ter uma melhora nisso daí, e temos condições de fazer vitórias fora de casa também. É isso que a gente vai tentar fazer. E para complicar, o comandante do São Bento é um velho conhecido, Doriva, que no início do ano treinou o Criciúma. Um problema a mais, já que o adversário certamente terá informações privilegiadas do Tigre. Ele pode desmembrar melhor as características dos nossos atletas, né? Até nós estávamos olhando ali, eu procurei saber, né? Algumas jogadas ensaiadas que ele fazia são jogadores que aqui estão. Claro que eu não sei se isso vai ganhar o jogo, mas é um ponto positivo, sim. Saber que esse atleta ele tem um drible, a probabilidade é para esse lado, ele tem uma saída assim, esse aqui cruza daqui, esse aqui chuta daqui. Então ele pode orientar, dar muito mais informações aos seus adversários. Mas o treinador tricolor também tem surpresas. Foguinho, recém-contratado, poderá jogar e, quem sabe, ser um diferencial na equipe. Foguinho é um jogador intenso, né? Foguinho fez grandes jogos no Caxias, fez um gauchão muito bom. Quando nós chegamos aqui, na verdade, já estava sendo monitorado esse garoto, né? E ele jogava muito no losango, faz o segundo volante, faz um bate-falta muito forte. Eu entendo que é uma característica que vai agregar muito no plano tático. É hora de esquecer os resultados ruins das últimas rodadas e focar nas vitórias. E para que os triunfos voltem, Gilson sabe bem o que o time não precisa fazer dentro de campo. Os erros dos últimos jogos ainda estão bem vivos na memória do comandante. Eu entendo que o nosso time ele ficou muito lento para sair de trás. Nós tocamos muita bola para trás. Uma coisa é você ter que ter a cadência, tem que ter a inteligência para você trabalhar a bola. Outra coisa é você procurar abrir o espaço, né? Tentar verticalizar mais, arriscar. Se tiver que errar o passe, vamos tentar errar em busca do gol. E o Informe Região desta terça-feira fica por aqui. Voltaremos amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.